Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Pedro, eu sou estudante de ensino médio. Eu estou aqui para fazer explicação sobre fotossíntese. Já vou avisando que esse conteúdo é um pouquinho mais difícil, tá bom? Então já vou avisando que é necessário que você preste muita atenção nele. Ele tem recorrência comum nos vestibulares, inclusive no Enem caiu ano passado. Uma questão que inclusive foi anulada, então a gente precisa dar muita atenção a ele. Tá bom? Então vamos lá. Fotossíntese. Foto, luz, né? Foto significa luz. Síntese, criação. Então, é a síntese da luz. O que é que vai acontecer? Os organismos fotossintéticos, ou seja, os organismos que realizam fotossíntese, como eu dizendo, os organismos que realizam fotossíntese vão captar, ou seja, pegar e vão utilizar a energia solar, o sol. Tá bom? Quais são esses organismos? São as plantas, as algas e as bactérias. Bom, as plantas pertencentes ao reino Plantae, as algas pertencentes ao reino Protista e as bactérias ao reino Monera. Tá bom? Vamos agora falar do Sol, a energia solar. A energia solar ela é absorvida nas plantas, de forma geral, por duas diferentes unidades funcionais que a gente vai dar o nome de fotossistemas. Tá bom, depois eu vou falar o que são os fotossistemas. Voltando, pessoal, a luz ela vai ser absorvida pelos fotossistemas e ela tem diversas funções. Vou falar algumas delas aqui pra gente. A primeira função da energia solar do Sol é fazer a oxidação da água. A água ela vai ser oxidada ao gás oxigênio, que inclusive é o que a gente respira. Vamos falar dele posteriormente. Outra função da energia solar é a redução do dióxido de carbono, do gás carbônico. Ele posteriormente vai formar a molécula de glicose, que é a matéria orgânica. Outra função da energia solar é a redução do NADP+, a NADPH. O NADP+, que é a nicotinamida, adenina, dinucleotídeo fosfato na forma reduzida, tá bom? A título de curiosidade. Outra função da energia solar é gerar um gradiente de prótons. Esse gradiente de prótons que futuramente vai dar origem à molécula de ATP, que é a trifosfato da adenosina ou adenosina trifosfato. Onde é que ocorre a fotossíntese, especificamente? Ela ocorre num tecido que é chamado de mesófilo. E um tecido, lembrando que é um conjunto de células, tá bom? Então, dentro desse tecido do mesófilo vai ter células. Dentro das células vai ter os cloroplastos. Os cloroplastos que são organelas circundadas por uma dupla membrana, tá bom? Dentro dos cloroplastos nós vamos ter um pigmento de cor verde que é especializado em realizar a fotossíntese, que vai ter o nome de clorofila, tá bom? Então, eu até destaquei a clorofila aqui porque ela é muito importante, eu também vou falar dela posteriormente. Vamos agora entender a reação química da fotossíntese. O que é que acontece? Vamos ver que os reagentes e os produtos dessa reação. Vamos lá. Nós vamos ter 6 moléculas de dióxido de carbono que vão reagir com 12 moléculas de monóxido de hidrogênio, ou seja, a água, que por meio da luz vai gerar 6 moléculas de gás oxigênio, uma molécula de matéria orgânica e 6 moléculas de água, tá bom? Então vamos lá, vamos entender de onde é que vem cada um desses compostos. Primeiro, o dióxido de carbono, ele vem da atmosfera, que é a camada de ar que envolve a Terra, por meio dos estômatos, ele vai ser absorvido por meio dos estômatos. Os estômatos que são pequenos poros que tem nas plantas, né? O dióxido de carbono, como o próprio nome diz, ele vai ser fonte de carbono para a síntese da matéria. As 12 moléculas de água, elas vão ser absorvidas pelo solo, por meio das raízes das plantas, e vão servir como doadora, e a água vai servir como doadora de prótons e elétrons, liberando subsequentemente o gás oxigênio, que é o que a gente vai respirar. Isso tudo vai acontecer por meio da presença da luz. A luz que pode ser tanto da energia do sol, mas também pode ser artificial. Lembrando que artificial o rendimento é muito menor. Vamos agora entender o produto dessa reação química, né? Nós vamos ter 6 moléculas de gás oxigênio. Essas 6 moléculas de gás oxigênio, eu gostaria de fazer um parênteses, que ela é muito importante. Por quê? Porque na fotossíntese, o objetivo é a síntese da matéria orgânica, certo? Só que o que vai acontecer com esse gás oxigênio? Esse gás oxigênio vai ser meio que um resíduo, vai ser meio que um descarte, ele vai ser meio que um descarte dessa reação. As plantas elas não têm como objetivo esse gás oxigênio, então vai ser liberado pelo acaso
E esse gás de oxigênio ele vai servir para respiração. Respiração das plantas, justamente, pode ser também inclusive da própria planta, e também vai servir como respiração para os animais, tá bom? Já a molécula de glicose é o objetivo do processo energético. Ela vai ser obtida por meio do ciclo de Calvin, inclusive vou falar dele depois. Vai servir como fonte de alimento, como fonte de energia e na estrutura da planta, ou seja, na síntese de amido, de sacarose, na parede celular, nas membranas da planta e tudo, tá bom? Vamos agora falar das 6 moléculas de água. Essas 6 moléculas de água que vieram dessas 12 moléculas de água que eu falei anteriormente, tá bom? Essas 6 moléculas de água é interessante falar delas porque elas têm diversas funções. Primeira, essas 6 moléculas de água podem servir para uma nova fotólise da água, ou seja, para uma nova quebra da água, com a liberação do gás de oxigênio. Também pode servir para o trabalho das enzimas, tá bom? Ou seja, no auxílio das enzimas no funcionamento, no turgor das plantas também, ou seja, na firmeza para as plantas ficarem pezinhas, bonitinhas, né? Também, outra função que pode ter a água é o resfriamento das plantas em lugares que são áridos, que a planta sua bastante, ou seja, a sudorese é alta, tá bom? Basicamente é isso, você tem que saber da reação química. Deixa eu até escrever aqui, reação química. Reação química. Vamos agora fazer brevemente aqui uma análise sobre a evolução histórica sobre a fotossíntese, ou seja, os conhecimentos que foram adquiridos ao longo da história. Vamos lá. Vamos aos principais, óbvio. Em 1771, esse cientista aqui, ele vai fazer um experimento com um rato dentro de um recipiente com a vela acesa, tá bom? E ele vai descobrir que o rato ele vai continuar vivo se tiver uma planta dentro, tá bom? Com a planta o rato sobrevive. O rato sobrevive. Com a planta o rato sobrevive. Ele descobre isso. Só descobre isso também. Ele não sabe o motivo disso. Quem vai descobrir isso é o químico francês Antoine Lavoisier, aquele mesmo químico que você vê na matéria de química. Ele, anos depois, vai esclarecer esse descobrimento, que ele vai dizer o quê? Na verdade, o que ocorre naquele experimento do rato é que o rato ele consumiu gás oxigênio e liberou o gás carbônico, esse gás carbônico que foi consumido pela planta, tá bom? Então a planta vai consumir esse gás carbônico e a planta vai liberar o gás oxigênio. Por isso que o rato vai sobreviver, porque o rato vai consumir esse gás oxigênio liberado pela planta. No ano de 1905, outro inglês ele vai fazer esclarecimentos sobre as reações da luz. Ele vai analisar o que acontece. As reações da fotossíntese na presença de luz elas eram rápidas e a temperatura não afetava elas. Então, como a temperatura não afetava, ele chamou isso de fotoquímica. Fotoluz, tá bom? Ele também vai perceber que as reações que ocorriam na ausência da luz, ou seja, no escuro, eram lentas e dependiam da temperatura. E pelo fato de depender da temperatura, ele chamou isso de bioquímica, tá bom? Eu destaquei porque é muito importante saber disso. Eu vou aprofundar isso aqui futuramente, tá bom? Em 1920, outro cientista ele vai descobrir que certas bactérias podem realizar fotossíntese. Inclusive essas bactérias a gente vai chamar de cianobactérias. Cianobactérias porque essas bactérias têm o ciano. Essas bactérias elas não liberam gás oxigênio, diferentemente dos seres eucariotos fotossintéticos, tá? Lembrando que as bactérias são procariotos. E outra coisa, essas bactérias, ao invés de utilizar o gás oxigênio, elas vão usar o gás sulfídrico. Eu até destaquei isso daqui porque isso caiu no Enem do ano passado, tá bom? Na questão que foi anulada. Então, a título de curiosidade, eu coloquei aqui a reação química, tá bom? As bactérias sulfurosas vão utilizar o gás carbônico, 2 moléculas de gás sulfídrico, na presença da luz, que vai gerar a matéria orgânica, que é esse CH2O, vai liberar também uma molécula de água e duas moléculas de enxofre. Tá bom? E esse cientista também concluiu, a partir disso, que a água e o gás sulfídrico são semelhantes. Isso também caiu na prova do Enem, estava justamente desse jeito. Portanto, tanto a água quanto o gás sulfídrico são doadores de hidrogênio, né? Tanto a água quanto o gás sulfídrico tem esse hidrogênio aqui que vai servir como doador. Tá bom? Outra coisa que ele percebeu era que o gás oxigênio que era liberado na fotossíntese, ele vinha da água, ele não vinha do gás carbônico como se imaginava na época. Tá bom?
Tá. E outra coisa que ele também percebeu é que a luz ela vai produzir o agente redutor, ou seja, vai produzir um AdPH, e o oxigênio ele é produzido pela água, como eu acabei de falar, esse processo que ele chamou de fotólise da água. Foto significa luz, lise quebra, então a quebra por meio da luz da água. No ano de 1940, outro cientista, esse aqui é americano, ele vai descobrir que a fotossíntese, analisando por meio de um gráfico que eu vou mostrar depois, ela é mais eficiente na faixa do vermelho e do azul. Ou seja, a planta lá absorve o vermelho e o azul, logo a planta reflete o verde. Por isso que a gente enxerga a planta verde. Tá bom? Isso a gente estudou em química e em física esse ano. Vamos agora entender o cloroplasto, que eu disse que ia falar dele, vamos falar agora do cloroplasto. O cloroplasto ele é encontrado nos caules e nas folhas das plantas. Ele é composto por três regiões. A primeira região é o espaço intermembranal, ou seja, a região entre as membranas. Bom, outra região que a gente vai ter são as membranas internas, que a gente vai chamar de tilacoide, também sinônimo lumen. Tá bom? O conjunto de tilacoides vai ter formato de pilhas de moedas, tá bom? Que a gente vai chamar na ciência de lamelas do grana. E esses tilacoides são responsáveis, eu coloquei aqui, pelas reações fotoquímicas. Outra região que a gente vai ter, essa última, é chamada de estroma, que é a matriz do cloroplasto. É uma região aquosa, ou seja, uma solução aquosa, onde vai ocorrer as reações bioquímicas ou escuras. Tá bom? Essas reações bioquímicas são responsáveis pela fixação de gás carbônico, que eu vou falar também depois. Vamos agora analisar essa imagem aqui bem rapidinho. Tá bom? Aqui, como eu disse, vai ter o espaço das intermembranas. Aqui, conjunto de moedinhas, parece bastante moedinha, né? Vai ser... Ficou estranho esse desenho. Tá? Esse conjunto de moedas aqui vai chamar de tilacoide. Cada moedinha dessa aqui vai ser um tilacoide. Tá bom? Então, o conjunto de tilacoides aqui, se chama de grano. Vai ser o grano. E a solução aquosa, que é toda essa região aqui, tudo isso que está de amarelo mais clarinho, tudo isso daqui, a gente vai chamar de estroma, certo? Basicamente isso você tem que saber. Vamos agora entender aquela parte que eu falei do vermelho, do azul, do verde naquela hora, né? Quando eu falei aqui, ó, do vermelho. Vamos entender o que acontece na absorção de luz na fotossíntese. A clorofila ela é verde porque ela absorve mais o vermelho e o azul, logo o verde é refletido, por isso que a gente enxerga o verde. Tanto é que eu coloquei até uma imagem aqui, ó, na absorção da luz. Tá? Absorção da luz. Aí pegaram duas clorofilas e perceberam que elas eram maiores absorvidas no comprimento de 650 e de 400 a 450 nanômetros, o que dá justamente a cor azul e a vermelha. E o que menos foi absorvido foi justamente nessa região aqui de 500 a 550 nanômetros, que justamente é o contrário, que é o espectro verde, por isso que a gente enxerga verde, tá bom? A luz, as plantas. Vamos agora entender a luz propriamente dita. A luz, pessoal, a gente fez isso em física e ela funciona tanto como onda como partícula. A luz ela é uma onda eletromagnética, ou seja, não precisa de um meio físico para se propagar, tá bom? E ela está relacionada ao comprimento da onda e à frequência da luz. Tá bom? Comprimento da onda que é expresso em nanômetros e a frequência da luz expressa em hertz. Ela também funciona como partícula, a partícula que a gente vai chamar de fóton. Tá bom? Vamos agora falar dos fotossistemas, eu disse que ia falar deles, vamos falar agora deles. Existem dois fotossistemas. Dois fotossistemas. O primeiro fotossistema é chamado de fotossistema 1, porque ele foi descoberto primeiro. E nós chamamos ele de P700. Por que P700? Porque ele é um fotossistema que vai ser absorvido no espectro de 700 nanômetros. Tá bom? E ele vai ocorrer no tilacoide, ou seja, na fase clara. Já o outro fotossistema, a gente vai chamar ele de fotossistema 2, PS2,
esse, por sua vez, é chamado de P680 porque ele ocorre no espectro de 680 nanômetros, tá bom? E ele vai ocorrer no estroma. Ele é o contrário do fotossistema 1. Por aqui. Sim, pessoal, voltando. Vamos agora falar das reações que dependem da luz. As reações que dependem da luz, elas são catalisadas por meio de 4 proteínas, tá bom? Vamos falar das 4. Tem a PS2, temos o citocromo, o PS1 e a ATP sintase. Vamos falar de cada um deles nessa imagem aqui. Resumindo bastante essa imagem aqui, o que vai acontecer? Deixa eu até apagar tudo isso daqui pra gente elucidar. Vamos lá. Inicialmente aqui no PS2 vai ocorrer a oxidação da água, que a gente chama de fotólise, tá bom? A água ela vai ser quebrada e vai liberar o gás oxigênio. Bom, vai ter o citocromo aqui. O citocromo ele não é muito importante não, mas vamos falar agora do PS1. No fotossistema 1, a gente vai ter a redução do NADP+, a NADPH, tá bom? Então a gente já vai ter como produtos aqui, vamos colocar aqui, o gás oxigênio, o NADPH, e a outra enzima que eu falei ali é a ATP sintase. Obviamente, pelo nome, ela vai fazer a síntese de ATP. Então, o ADP, que é o disfosfato da adenosina, vai receber um grupo piruvato e vai ser um grupo piruvato inorgânico, um grupo fosfato inorgânico, na verdade, e vai ser convertido em ATP, tá bom? Então a gente teve aqui como produto nessa fase da luz o gás oxigênio, NADPH e o trifosfato de adenosina, que é o ATP. Tudo isso na presença da luz. Aqui, ó. Luz. Ó. Vamos agora falar de dois fluxos que ocorrem na presença da luz. O cíclico e o não cíclico, também chamado de acíclico. No cíclico, vai ocorrer a produção de ATP, que eu falei, por meio da fotofosforilação. Tá bom? Não vou adentrar muito nisso aqui não, mas só precisa saber que o ATP ele é produzido por meio da fotofosforilação. E justamente por meio da presença da enzima ATP sintase. Tá bom? E isso só vai ocorrer no fotossistema 1. Já o fluxo não cíclico ou acíclico vai ocorrer a redução do NADP+, para o NADPH, que eu falei também. Isso vai ocorrer no fotossistema 1. Entretanto, esse fluxo não cíclico ele se inicia no fotossistema 2. Então a gente disse que o fluxo não cíclico ele ocorre tanto no PS1 quanto no PS2. Já o fluxo cíclico só vai ocorrer no PS1. Pronto. Vamos agora falar do ciclo de redução do carbono. São as chamadas reduções de carbono, que é a fase escura da luz. Na fase escura da luz, a gente vai ter aqui, deixa eu destacar essa imagem aqui. Na fase escura essa aqui na fase clara, na verdade, né? Na fase clara, como eu falei, a gente vai ter aqui como produtos o ATP, o NADPH e o gás oxigênio por meio da clorofila na presença da luz. Pronto. E vai ter aqui como quem vai produzir o gás oxigênio? A água. Quem vai produzir o ATP, o ADP mais o fosfato inorgânico. Quem vai produzir o NADPH, o NADP+. Pronto. Lembrando que esse nome fase escura foi nomeado bem antigamente, mas hoje em dia não tem nada a ver. Não significa que a reação, pelo fato dela ser escura, que ela ocorre de noite. Na verdade, essas reações elas são controladas indiretamente pela luz, tanto é que eu coloquei aqui. Como sinônimo para essa fase, a gente vai ter a fase bioquímica da fotossíntese, reações de fixação do carbono e ciclo de redução da pentose fosfato. Todo esse processo ele vai ser comandado pelo ciclo de Calvin, que eu falei bem lá anteriormente, quando estava falando das reações químicas. Tá bom? Esse ciclo de Calvin ele vai ocorrer em todos os eucariotos fotossintéticos, ou seja, até da planta mais antiga até a atual angiosperma, tá bom? Todos os indivíduos são eucariotos
e que são fotossintéticos vão realizar o ciclo de Calvin justamente para pegar esse gás carbônico e reduzi-lo à matéria orgânica, aos carboidratos, tá bom? Carboidratos pode ser glicose, amido, sacarose, tanto faz. Esse ciclo de Calvin é composto de 3 partes: a carboxilação, a redução e a regeneração. Vou falar de cada um deles aqui bem brevemente. Na carboxilação, os estômatos que eu falei anteriormente vão captar o gás carbônico, vão reagir com uma substância de 5 carbonos, que eu não vou falar qual é aqui, porque que não importa pra gente, mas você tem que entender que na carboxilação, o gás carbônico mais essa molécula de 5 carbonos vai produzir 2 moléculas dessa substância aqui, que é o 3-fosfoglicerato. Tudo isso vai acontecer por meio de uma enzima, que a gente vai chamar ela de rubisco. Tá bom? O nome dela, rubisco, na verdade, é ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. Essa enzima rubisco é a proteína mais abundante do planeta, tá bom? Ela que tem maior quantidade na vida. É a proteína mais importante, na verdade, acho que todas as proteínas existentes ela é a mais importante. Tá bom? Porque todas as reações químicas, todo o processo de vida que a gente tem na Terra ocorre por meio dessa enzima. Tá bom? Então, na carboxilação, lembra justamente que vai ter essa enzima rubisco. Tá bom? Vamos agora falar da segunda fase. A segunda fase é a chamada redução. Na redução, vai ocorrer a utilização do ATP e do NADPH que foram obtidos na fase fotoquímica que eu falei lá anteriormente. Então, vai pegar o 3-fosfoglicerato que foi obtido na carboxilação, tá bom? Vai pegar esse 3-fosfoglicerato que foi obtido na primeira fase de carboxilação. Vai receber a ação do ATP e do NADPH que eu acabei de falar e vai produzir a triose fosfato, tá bom? Essa triose fosfato que já vai ser um carboidrato que vai servir para a síntese de açúcares. Então, o objetivo do ciclo de Calvin já é feito aqui na fase de redução. A última fase ela é a menos importante, obviamente, que é a regeneração. Na verdade, todas as fases são importantes, só que isso aqui não é tanto importante para o objetivo desse ciclo, tá bom? Então, na regeneração vai pegar o gliceraldeído 3-fosfato, tá bom? Esse gliceral 3-fosfato, que é essa triose fosfato aqui, é sinônimo, tá bom? Triose fosfato e gliceraldeído 3-fosfato são sinônimos. Esse aqui vai ser uma parte dele que não é deslocada para a síntese de açúcares, vai ser deslocada para a regeneração. Então esse gliceral, que eu acabei de falar, ele vai ser convertido novamente na molécula de 5 carbonos, regenerando o ciclo. Então vai pegar esses 5 carbonos de novo, vai receber o gás carbônico e tudo vai se repetir, por isso que é o ciclo. Tá bom? Então ciclo de Calvin, terminamos. Vamos agora entender o ciclo fotorrespiratório, tá bom? Que ele é muito importante a gente entender ele para quando eu for falar das plantas C3 e C4 das plantas campo. No ciclo fotorrespiratório vai ter a ação de 3 organelas citoplasmáticas celulares. Vou falar de cada uma delas. Vai ter o peroxissomos, as mitocôndrias e os cloroplastos. Vou falar aqui dos peroxissomos. Os peroxissomos são... Vou falar aqui dela. Esta organela é rica em catalase, que é uma enzima, que vai reagir com o peróxido de hidrogênio, que é tóxico para a célula. Então essa organela vai pegar o peróxido de hidrogênio, vai reagir com ela, liberando aqui, ó, coloquei aqui a reação. 2 moléculas de peróxido de hidrogênio vão reagir por meio da enzima catalase e vão gerar 2 moléculas de água e uma molécula de gás oxigênio. Eu também fiz um resumo aqui bem simplificado de que o cloroplasto vai pegar esse gás oxigênio e vai consumir ele. E esse mesmo cloroplasto, ao consumir esse gás oxigênio, vai liberar gás carbônico que vai ser utilizado na mitocôndria. Tá bom? Vamos agora falar. Você percebeu que nesse ciclo se perde o gás carbônico? E justamente esse gás carbônico ele é responsável para fazer a síntese da matéria orgânica, síntese da glicose.
Então a gente pode dizer que esse ciclo fotorrespiratório, ele não serve de nada para a planta. Na verdade, ele é só uma distração. Ele é só um prejuízo para a planta. Então existem plantas que vão justamente, como é que se diz? Amenizar essa fotorrespiração, esse ciclo, tá bom? Para poder fazer a síntese da glicose de forma mais tranquila, tá bom? Então vamos entender quais são essas plantas. Então, como eu disse, as plantas C4, as plantas C3 e as plantas CAN. As plantas C4 recebem esse nome porque elas têm ácidos de 4 carbonos, tá bom? Então dentro delas vai ter ácido de 4 carbonos, por isso que o nome é planta C4. Essas plantas C4 vão habitar ambientes com altas temperaturas e climas semiáridos. Tá bom? Climas semiáridos, para elucidar aqui para a gente, são climas quentes e secos. Secos e quentes é onde vai ter as plantas C4. Tá bom? Essas plantas C4, elas praticamente vão anular a fotorrespiração, então isso é muito bom. E onde é que a gente encontra essas plantas C4? No milho, na cana-de-açúcar, por exemplo. Vamos agora falar das plantas C3. As plantas C3 recebem esse nome porque tem ácidos, porque tem 3 carbonos na composição delas, tá bom? Essas plantas C3, elas realizam apenas o ciclo de Calvin, diferentemente das plantas C4. Eu esqueci até de avisar aqui, mas as plantas C4 elas realizam o ciclo de Calvin, mas também realizam outros mecanismos de outros mecanismos da luz. Bom, as plantas C3 somente vão realizar o ciclo de Calvin. Bom, o ciclo de Calvin, falado anteriormente, vai ter esse 3-fosfoglicerato, 3 porque tem 3 carbonos, então por isso que a gente chama de planta C3. Onde é que se encontra essas plantas C3? No amendoim e no girassol. Vamos agora falar das plantas CAN. Plantas CAN. As plantas CAN recebem esse nome CAN porque é o metabolismo ácido das crassuláceas. Crassuláceas que é um grupo de plantas, tá bom? Essas plantas CAN, elas se diferenciam das outras porque elas vão realizar o processo de fixação do gás carbônico durante a noite, tá bom? Diferentemente das plantas C3 e C4 que vão realizar durante o dia. Quais são essas plantas CAN? Temos as cactáceas, os cactos, as bromeliáceas, ou seja, as bromélias, as orquidáceas, as orquídeas, as euforbiáceas e as crassuláceas que eu falei anteriormente. Aqui as crassuláceas. Essas plantas CAN vão habitar ambientes áridos, como desertos, tá bom? Bom, finalizamos a fotossíntese. É um conteúdo bem longo para se dizer, obviamente você não tem necessidade de saber isso tudo, mas é interessante que você dê uma atenção assim, nas partes principais, nas partes que eu repeti, porque são elas que são cobradas frequentemente dos vestibulares. Futuramente pode ser que eu faça algumas questões sobre esse conteúdo, mas por enquanto a gente fica só na explicação. Todo esse conteúdo aqui eu peguei como referência a UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, tá bom? Então, todos os créditos vai para eles, eu só detalhei, na verdade eu só resumi o conteúdo deles, tá bom? Se tiver curiosidade, você pode abrir aí na internet, o conteúdo deles só digitar fotossíntese, UFC, vai aparecer o documento que eu peguei como pretexto. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o like. Valeu!